Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja derramada abundantemente sobre todos. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que a nossa fé santíssima, ela não venha diminuir, mas que antes ela venha a ser aumentada, ela venha a crescer para o nosso bem, porque nós bem sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Também sem fé nós não vencemos o mundo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E também sabemos que o salário do justo nos últimos dias é exatamente a sua fé. Então nós temos que empenhar o nosso intelecto, o nosso consciente, o nosso subconsciente, a nossa força física, mental, para fortalecer a nossa força espiritual. Nós temos que usar a nossa capacidade para poder fortalecer a nossa fé, para que nós não sejamos pegos de surpresas diante dos acontecidos, diante do que está para acontecer, que nós não venhamos ficar indignados, assustados, amedrontados, e que não venhamos ter pensamentos errados em relação ao nosso Deus, pensando que Ele abandonou a raça humana, que Ele desistiu de nós, que Ele nos abandonou aqui em um mundo que jaz no maligno. De jeito nenhum Deus faria isto, porque Ele conhece a nossa estrutura, e nós, quando fomos formados para os seus planos e para os seus propósitos. Então de maneira nenhuma Ele vai se esquecer de nós, porque nós somos o plano de Deus aqui na terra. E hoje quero falar para você algo que te traga duas coisas fundamentais para a sua vida, que te traga consolo e esperança, consolação e esperança. Nós não podemos de modo nenhum deixar de buscar o nosso Deus verdadeiro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos ajude na nossa vida, no tempo da nossa peregrinação, porque nossa casa não é aqui, a nossa casa ela é no paraíso eterno, na casa de Deus, na casa do nosso Pai, na casa do Pai, como nosso Senhor Jesus Cristo falou: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos morada. Depois que eu houver preparado, eu volto para levar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma palavra de consolação e de esperança, para que nós não venhamos nos assustar e nem nos deixar levar pelos rumores que estão por aí. E hoje quero compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de Mateus, começando no capítulo 23, quando nosso Senhor Jesus Cristo, depois de decretar uma sentença sobre os filhos de Israel que o rejeitaram, Ele veio para os que eram seus, e os seus eram exatamente eles, os judeus, e aquela geração rejeitou Jesus Cristo. E então o que Deus fez? Deus deu a oportunidade para aqueles que o receberam, não apenas os judeus, mas todos os povos de todas as nações e de todas as terras, para cumprir também o que Ele havia dito, o que Deus havia dito através dele próprio, da sua própria boca, para Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E depois Ele disse novamente: em Abraão serão abençoadas todas as nações da terra. E assim, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as famílias da terra, todas as nações da terra têm sido abençoadas por Deus. Então, para que nós compreendamos melhor, quando Ele, no seu pronunciamento em relação aos escribas, aos fariseus, os quais Ele os chama de hipócritas, Jesus os chama de hipócritas,
Por quê? Porque eles eram falsos. Eles falavam em nome de Deus, usando a lei dada por Deus a Moisés, mas o objetivo dos seus corações era sempre objetivos cruéis, sempre agindo contra Deus. Basta você estudar a história deles lá no deserto para você ver o trabalho que eles deram para Deus, o trabalho que eles deram para Moisés lá no deserto, o trabalho que eles deram para nosso Senhor Jesus Cristo, o trabalho que eles deram no decorrer da história até chegar no nosso Senhor Jesus, para você ver que de fato o que Jesus Cristo falou sobre eles é a pura realidade. Hipócritas, fariseus hipócritas, fariseus era um povo que governava a política, governava sobre eles. Eles se achavam extremamente zelosos da lei, ortodoxos, zelosos da lei, e queria sempre ficar, a opinião deles ser a última, a palavra deles ser a última palavra. Um fariseu, ele só se contentava se a palavra dele fosse a última palavra, ou seja, ele sempre estava com a razão e os demais sempre estavam errados. Os escribas da mesma maneira, eles achavam sempre que estavam com a razão e a palavra deles tinha que prevalecer, tinha que ser a última palavra, porque eles achavam que eles eram os únicos que estavam de fato preparados, capacitados para poder dar resposta a todos os questionamentos e ter a resposta para a nação, quando que na verdade eles deixaram de ouvir a voz de Deus. E assim Jesus os chama de quê? De hipócritas, de fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, porque eles faziam o que queriam fazer e não o que precisavam ser feito, o que precisava ser feito, o que eles precisavam fazer, eles não faziam. Eles faziam o que era do interesse deles, mas omitiam aquilo que não era do interesse deles. Então Jesus teve vários debates com estas pessoas, e aqui no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, a partir do verso de número 37, após ele ter falado palavras duras para os escribas e fariseus, chamando-os até mesmo de sepulcro caiado, que por fora estava bonito porque tinha passado cal. Então ele estava lindo por fora, mas agradável aos olhos, agradável às vistas, mas por dentro daquele sepulcro ele estava cheio de ossos de mortos. Assim Jesus Cristo descreveu os escribas e fariseus como um sepulcro caiado, que por fora estava bonito aos olhos, mas por dentro estava cheio de ossos de mortos. Ele ainda chama-os de pessoas incoerentes. Incoerentes por quê? Porque eles coavam o mosquito, mas acabavam engolindo o camelo. Então mostra uma total insensatez por parte dessas pessoas que achavam serem os donos da verdade, e foram exatamente estes que levantaram o povo, eles junto com os sacerdotes que faziam parte dos escribas e dos fariseus, que levantavam os povos, as pessoas, a população contra Jesus Cristo, que obrigou, no caso, o Pilatos a crucificar Jesus, porque quando Pilatos disse: eu não vejo neste homem nenhum mal, não vejo nele nenhum erro, nenhum engano, não vejo neste homem nada que o justifique de ser morto, eu não vejo nele crime nenhum, não vejo nele algo que justifique que ele tem que ser morto. Este homem, ele considerou, o Pilatos, que era governador da Judéia, ele considerou Jesus Cristo perfeito, sem aquelas acusações das quais os seus inimigos faziam contra ele. E então o Pilatos pensava em soltar Jesus,
Mas qual foi a resposta deles? Dos sacerdotes, dos escribas e fariseus? Se você soltar Jesus, você é inimigo de César, ou seja, você estará conspirando contra César, forçando a barra para que Jesus Cristo fosse crucificado. Tudo isso para fazer o quê? Para cumprir o que estava escrito na palavra de Deus, para cumprir o que estava escrito na palavra do profeta Isaías, na palavra do profeta Zacarias e de outros profetas, que o Cristo, o Messias, o enviado, seria crucificado. E assim, no verso de número 37, antes dele começar o sermão profético a respeito do futuro que estava para acontecer e que seria algo que começaria a acontecer em breve, começou. E aqui no capítulo 23 do verso 37, em relação a Jerusalém, ele já gastou um bom tempo para falar em relação aos escribas e fariseus, que eram os que governavam a nação de Israel naqueles dias. E agora, em relação a Jerusalém, ele fala a partir do verso de número 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui foi uma sentença do Cristo de Israel, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para eles, mas fora rejeitado por eles. Jerusalém, que está sendo desejada de uma maneira que chama a nossa atenção. Jerusalém, que não é uma das maiores cidades do mundo, é uma cidade pequena, situada, né, na terra dos judeus, num local em que é cercado por conflitos armados, que está no Oriente, como nós temos visto, as guerras que não cessam naquele lugar. E lá no meio deste cenário está inserido a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, a cidade que hoje está sendo desejada, e os poderosos estão se movimentando em torno de Jerusalém, como nós vimos nos últimos meses aí, que os Estados Unidos mudou a sua embaixada, que outrora era em Tel Aviv, mas agora ela está situada em Jerusalém. O Brasil também fez a promessa de levar a sua embaixada para Jerusalém. A Austrália também, dentre outros países, já levaram também as suas embaixadas, ou pretendem levarem as suas embaixadas para Jerusalém. Jerusalém, que é a capital do grande rei. Jerusalém, onde também vai estar acontecendo a guerra do Armagedon, aquilo que está também escrito em Apocalipse. Jerusalém, que é considerada e que é de fato a cidade de Deus, a cidade escolhida por Deus para ele, para os seus planos no meio da raça humana, para os seus propósitos aqui na terra. Jesus Cristo foi crucificado em Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Ele foi julgado em Jerusalém, ele foi condenado em Jerusalém, ele carregou a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, até sair dos portões de Jerusalém, até chegar no Monte da Caveira, ou no monte do Calvário, no local que ele fora crucificado, no Gólgota, no meio de dois ladrões, de dois salteadores. Jesus foi crucificado ali ele morreu, ali ele foi sepultado, ali ele ressuscitou, e ele apareceu no terceiro dia. Ele apareceu para mostrar que a morte não havia
vencido, ele havia vencido a morte, que seus inimigos não haviam prevalecido, que pelo contrário, ele havia prevalecido sobre os seus inimigos. Mas aqui quando Jesus fala para Jerusalém, que ele queria ajuntá-la como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e eles não quiseram. Então, isso chama muito a nossa atenção, porque Jerusalém, ela sempre esteve no plano de Deus, e ela sempre estará no plano de Deus, mas também ela está no plano de Satanás. Por que no plano de Satanás? Assim como os judeus rejeitaram Jesus Cristo como sendo o seu Messias, e de fato ele é o Messias de Israel, e não virá um outro Messias, porque o Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo, que fora crucificado, conforme nós lemos no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 10 e no verso de número 12. Em Zacarias, no capítulo 10 e no verso de número 12, nós lemos algo assim que faz parte do cotidiano daquele povo, porque eles conhecem o livro do profeta Zacarias, eles conhecem as profecias, eles sabem de tudo, mas eles rejeitaram. Então eles estão preparando o outro Messias lá em Jerusalém, no caso o anti-Messias ou o anticristo, porque não há nenhuma possibilidade deles produzirem um outro Messias para o mundo, porque o Messias que Israel tinha que produzir para o mundo já foi produzido, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da virgem, a virgem concebeu e deu a luz a ele. Este é o único, não há outro, não virá outro sim, mas virá o anticristo. E o Zacarias no capítulo 12 e no verso 10, eu havia dito 10, 12, ao contrário, capítulo 12 e no verso 10 de Zacarias, nós lemos assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então isso aqui está escrito em Zacarias capítulo 12 e no verso de número 10. Então não há nenhuma possibilidade dos judeus produzir um outro Messias. Eu estou dizendo isso para você porque eles estão agora trabalhando na reconstrução do templo. Eles estão trabalhando para poder apresentar o Messias para o mundo, aquele que vai governar o sistema religioso. Mas este Messias nós sabemos que é o falso Messias, que é o anticristo. Quando Jesus terminou de falar estas palavras a respeito de Jerusalém, dizendo: vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles não veriam mais Jesus Cristo. Depois que ele terminou de falar essas palavras, aí ele fala o sermão profético do capítulo 24 de Mateus. No verso 1 diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: na verdade, vedes tudo isto? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, aquilo que era a glória deles, que era o prazer deles, Jesus estava agora começando o seu sermão apocalíptico, dizendo que não ficaria naquele templo formoso, que era a joia dos judeus, que era o motivo de orgulho dos judeus, não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E de fato, ser pouco mais de 70 anos após Cristo, para cumprir o que estava escrito também em Daniel, no capítulo 9, dos versos 26 e 27, o povo de um príncipe que veio do povo dos romanos, ou seja, os romanos, por cerca de 70 anos, pouco mais de 70 anos após Cristo, eles destruíram Jerusalém e destruíram também o templo, não ficando pedra sobre pedra, a
não ser o muro das lamentações, para cumprir exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito. E cerca de mais 50 anos após, a nação de Israel, ela foi dispersa pelo mundo inteiro, ela se dispersou no mundo inteiro, ficando mais de 1900 anos, cerca de 1900 anos, dispersa mundo afora, enquanto que a terra de Jerusalém ficara lá praticamente abandonada. Tudo isto aconteceu exatamente para cumprir a palavra do Senhor. E no sermão apocalíptico do Senhor Jesus, quando seus discípulos aproximam dele e perguntam para ele, lá no Monte das Oliveiras também, nos arredores de Jerusalém, eles perguntam para Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí Jesus dá aquela lista famosa que todos nós conhecemos, mas a lista dada para o Senhor Jesus, dada pelo Senhor Jesus, ela nos remete para quê? Ela nos remete para termos consolação nele e para termos esperança também. Então, na verdade, ele nos remete para um futuro, mas um futuro em que ele é a pessoa central, ele é a figura central, ele é o Senhor dos senhores, e como Senhor dos senhores, ele nos dá esperança e nos dá consolação. Na sua resposta para os discípulos, no verso 4, ele diz: vede que ninguém vos engane. Então, a primeira coisa, assim como a Eva tinha sido enganada pelo diabo, assim como o diabo insistiu, Satanás insistiu para enganar o próprio Jesus Cristo, quando ele estava no deserto em jejum, naqueles 40 dias e 40 noites, qual foi o objetivo de Satanás? Após os 40 dias, ele foi lá exatamente com o propósito de enganar o Senhor Jesus, tudo para poder tentar frustrar este plano de Deus, este plano que já dura mais de 2000 anos desde o nascimento do Senhor Jesus. Mas parece que é muito tempo, mas não é, porque como Pedro disse, para Deus um ano, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, não faz diferença nenhuma para o Senhor, ainda que para nós parece que tenha passado muitos anos, 2 milênios, mas para Deus é como se tivesse passado apenas 2 dias, e o mundo, ele é governado não pelas nossas datas, não pelo nosso relógio, mas ele é governado por Deus, que é eterno. Em Deus o tempo é eterno, porque Deus é eterno. Então ele trata com o tempo não na nossa ótica, mas na ótica da eternidade. E aqui então Jesus fala para eles, no verso 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então é exatamente isto que nós estamos presenciando no nosso tempo, na nossa era. E ele continuou falando este sermão, que, como eu te disse, nos remete para o que mesmo? Nos remete para consolação e para esperança, para que nós conservemos a consolação dele em nossos corações e a esperança dele em nossas vidas. Então ele continua dizendo, no verso de número 6, agora de Mateus 24, você viu que nós começamos com ele fazendo uma profecia sobre Jerusalém, que ela seria o que mesmo? Eu volto aqui ao texto e digo para você, ele diz para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quisera eu, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que agora a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Agora, para os seus discípulos em particular, ele vai falando algo mais em relação a este tempo que viria, e é o tempo que nós estamos presenciando. No verso de número 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não
é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Exatamente, é o que nós estamos presenciando, é o que a nossa geração está vendo. O que a nossa geração tem visto? As guerras sem sentido, que você mais vê hoje. As guerras que estão diante de nós hoje, na verdade elas são o que mesmo? Elas são guerras sem sentidos, guerras estúpidas, providas de quê? De corações sem Deus, de corações sem amor, de corações sem compaixão, sem misericórdia. Se você fizer uma análise das guerras que estão acontecendo agora, se você ver quem são as pessoas que estão no comando das nações que estão em guerra, como que elas estão fazendo guerra e qual o sentido que elas estão fazendo guerra, você vai reconhecer que não passam de guerras estúpidas, seguindo as loucuras dos corações desses ditadores ou dessas pessoas que têm o interesse de tomar o controle de determinados países. É o que nós estamos vendo. E o que essas guerras estão produzindo na face da terra? Exatamente fome, miséria, uma multidão de pessoas imigrando pelo mundo afora, procurando um local para conseguir ser aceito, um local que eles possam recomeçar a vida, passando fome, passando tudo enquanto é tipo de privações, espalhando terror sobre a face da terra, levando medo, incerteza, insegurança, atos terrorísticos e coisas desta natureza. É o que nós estamos vendo acontecer desde que aconteceu aquele ataque lá em Nova York contra as Torres Gêmeas, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001 até os dias atuais. O que nós temos visto é só loucura praticada pelos seres humanos. Nós podemos dizer que esta era turbulenta, que marca bem os sinais da volta do nosso Senhor Jesus, podemos até dizer assim, que ela tenha sido inaugurada exatamente naquele ataque terrível que aconteceu contra aquelas duas torres lá em Nova York, onde morreu mais de 3.000 pessoas, com a loucura daqueles terroristas chefiados pelo Bin Laden, que depois, posteriormente foi assassinado por Barack Obama. E assim a história segue até hoje, guerras estúpidas, atentados estúpidos, e as pessoas agindo de maneira covarde, de maneira cruel, sem compaixão, tudo para fazer o quê? Para cumprir o que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas eu chamo a sua atenção também para o verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Aí o que ele faz? Ele insere uma outra figura no sermão. Qual que é a outra figura que ele insere aqui no sermão? Nós podemos compreender como sendo o quê? A figura de uma parturiente, de uma mulher grávida, que chega o tempo dela dar à luz. Então ele insere uma outra figura, uma grávida. Porém tudo isto é o princípio das dores. No verso número 8, no princípio das dores, nós sabemos que as dores, elas podem o quê? As dores, elas podem passar com um analgésico, elas podem passar com um remédio, elas podem também culminar com a morte, elas podem passar, ou elas podem culminar com a morte. E quando no caso do parto, a dor ela termina, ela encerra com o nascimento da criança, no caso aqui, Jesus está falando a respeito da volta dele. Os discípulos perguntam para ele, fazem 3 perguntas para ele. Se você parar e analisar, eles fazem 3 perguntas para o Senhor. Eles perguntam para eles assim, qual que é a pergunta que eles fazem para ele? Eles fazem essa pergunta: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Primeira coisa, quando sucederão essas coisas? Depois eles dizem, que sinais? Olha aí, depois disso, quando sucederão essas coisas? No verso de número 3 de Mateus 24, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Primeira coisa, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então 3 perguntas: quando vai suceder isto? Que sinal haverá da tua vinda?
e também da consumação do século. Aí ele continua falando, ele insere essa figura aqui no caso, que nós podemos ver como a mulher grávida, que chega o dia dela dar à luz, o princípio das dores. E aí ele continua dizendo, porém tudo isto é o princípio das dores. O princípio das dores nós sabemos que começa com uma pequena contração, mas a mulher, quando ela chega no tempo da criança nascer, ela já fica pronta, ela já fica esperando os sinais. Eu sou mãe de 3 filhos, apesar dos meus 3 filhos terem nascido por cesariana, porque eles geraram sentado, e aí não teve como fazer parto normal, mas eu lembro que no meu primeiro parto, os médicos naquela época, os médicos ficavam esperando, e eu lembro que eu senti as contrações terríveis, mas não havia nenhuma possibilidade da criança nascer, da minha filha nascer, porque ela estava sentada. Aí então tiveram que fazer a cesariana. Mas eu posso dizer para você o que significa as dores de parto. Eu não posso dizer para você o que significa o ato, o trabalho de parto, o nascimento, mas o princípio das dores, as contrações, eu posso dizer para você como é que elas acontecem. Elas vêm e passam um tempo, você fica tranquila e depois ela vem, e assim vai seguindo, vai diminuindo o tempo, se começa de 1 em 1 hora, aí vai diminuindo de 40 em 40, de 30 em 30, depois de minuto em minuto, depois já não para mais. É uma coisa inexplicável e só vai resolver com o nascimento da criança, ou no meu caso, como eu citei para você, via cesariana, ou então, que é um recurso técnico, ou então pelo nascimento natural. Aqui Jesus, quando ele insere esta figura, o princípio das dores, ele nos mostra exatamente isto, que ao intensificar as dores, logo a mulher entrará no trabalho de parto, e entrando no trabalho de parto, ela dá à luz a uma criança. No nosso caso aqui, o que nós esperamos nesse cenário? Nós esperamos a volta do Senhor Jesus, que veio a primeira vez para sofrer, para tirar o pecado do mundo, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a segunda vinda do Senhor Jesus não será mais para sofrer, não será mais para tirar o pecado do mundo, e não terá mais chance dos judeus o rejeitar. A primeira vez os judeus o rejeitaram, e aquele tempo que estava sendo contado em relação a eles foi paralisado. Então os judeus ficou assim de lado, e passou-se a contar na era comum ou na era pós-Cristo, que nós já estamos aí em 2019 do nascimento do nosso Senhor Jesus. Então passou-se a contar, mas havia um tempo determinado por Deus, que nós lemos no capítulo de Daniel, que o próprio Jesus Cristo cita aqui neste mesmo sermão apocalíptico do capítulo 24, ele cita o que Daniel falou, tá? E ele continua dizendo a respeito destas dores de parto. Aí ele passa as dores de parto, no verso 9 ele já fala, então sereis atribulados. Isso também está dentro do processo do parto. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então este é o sermão profético, são muitas informações que ele passa para os seus discípulos diante das 3 perguntas que eles fazem a ele. E aí ele continua no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade ou o pecado multiplicar sobre a face da terra, isso vai trazer uma consequência. E qual que é a consequência? O amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então este é o que? É um sinal, é uma consequência do multiplicar do pecado, da iniquidade sobre a face da terra. O amor esfriar, isso nós já estamos presenciando, não precisa nem nós falarmos sobre isso, porque nós mesmos tem amado menos. Basta nós olhar para nós mesmos, que nós mesmos tem amado menos do que nós amávamos
falávamos alguns anos atrás, uma que hoje nós conhecemos bem o ser humano, e se nós formos olhar para o ser humano, nós vamos ver que o ser humano não é digno de amor, mas é aí que está a questão, mesmo Deus conhecendo a maldade do coração do ser humano, Ele o amou, Ele amou o ser humano, Ele amou as pessoas, e deu a elas o que? Deu a elas a chance de renascimento, de renascença, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto prova que o amor no coração do ser humano esfria, mas no coração de Deus não esfriou, porque sendo Ele onisciente, aquele que sabe tudo, onipotente, aquele que pode todas as coisas, onipresente, aquele que está em todo lugar, a todo tempo, apesar dele ter consciência e ciência de tudo que as pessoas fazem, mas Ele nos amou, nos dando a oportunidade de renascer, de sermos novas criaturas, de passarmos a ser parecidos com Deus, como filhos amados, imitadores de Deus, e procurando ser igual ao nosso Senhor Jesus. Mas nós estamos vendo isso aí, o esfriar do amor de quase todos. As pessoas não se preocupam mais com as outras, então nós precisamos ver isto que como sinal do cumprimento da palavra do nosso Senhor Jesus. E ele ainda disse mais, tá? No verso 13: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E no verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. No nosso próximo vídeo eu vou continuar falando isso a respeito desta resposta de Jesus Cristo para as 3 perguntas dos seus discípulos, para que nós venhamos estar o que? Atentos, para que nós não deixamos nos levar pelas falcatruas de Satanás, pelos arranjos do maligno, pelos enredos de Satanás, porque ele sabe que pouco tempo resta a ele, então ele vai empenhar todo o seu potencial, todo o potencial do ser humano separado de Deus, todo o potencial de 1/3 dos demônios que caíram com ele, que eram anjos e viraram demônios, seres tentadores, destruidores. Ele vai empenhar todo o seu exército, todo o seu potencial, para poder levar as pessoas a se rebelar contra Deus, a resistir a Deus, a se tornar inimigas de Deus e perseguir os filhos de Deus. Então que nós tenhamos cuidado, que nós tenhamos a atenção agora voltada completamente para a palavra de Deus, voltada para os céus, esperando a volta do nosso Senhor Jesus. Mas enquanto isto não acontece, nós precisamos guardar a nossa fé, como Paulo fala na carta aos Coríntios, para nós guardarmos 3 coisas importantíssimas: a fé, a esperança e o amor. Essas 3, porém o maior desses 3 é o amor, que precisa ser guardado por nós, para que nós estejamos firmes, esperando a volta do nosso Senhor Jesus. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e bondoso Pai, que criou os céus e a terra e que decretou um plano perfeito para as nossas vidas, mas nós bem sabemos que neste plano perfeito do Senhor, nós passamos por provas, nós passamos por perseguições, nós passamos por lutas e estamos até mesmo sujeitos à morte por causa do teu nome, mas que estas coisas não venham nos assustar e nem venham nos amedrontar, que pelo contrário, nós sejamos ousados, corajosos, determinados, prontos para ouvir a tua voz e te obedecer, pregando o evangelho da salvação, levando esperança para as pessoas, mostrando para elas que só há consolo em Jesus Cristo, que só há salvação em Jesus Cristo, que só há esperança em Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, que a boa mão do Senhor que não se encolheu, continue a nos amparar e nos abriga, meu Deus, debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Deus, e nos guarda de todo engano do maligno. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nós não venhamos cair nas mentiras do diabo, no laço do passarinheiro, no engano dos demônios, no engano do ser humano, inimigo de Deus, mas que os nossos corações estejam firmados no Senhor, olhando para Jesus Cristo, o autor da fé, e aguardando
aguardando a sua vinda para nos levar para um reino de amor eterno. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Abençoa esta casa, abençoa esta família, que todos vivam na graça do Senhor, vigiando, orando ao Senhor o tempo todo, para que não caia em tentação, para que não saia da tua graça, para que não saia do teu plano e do teu propósito. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados pela tua graça e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isto, meu Deus, e nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde em amor e fidelidade até a volta do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e peço a você, se você tem sido abençoado, então compartilhe com outras pessoas, abençoe a elas também, e assim nós vamos consolando uns aos outros, nós vamos edificando-nos na graça do nosso Deus, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos esperando por Ele. Deus abençoe você, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.